Teoria da subcultura delinquente. Teoria macrosociológica da subcultura delinquente. Mais uma teoria do consenso que a gente tem que analisar, que a gente tem que estudar, porque é uma teoria de grande importância. Junto com a anomia, junto com a Escola de Chicago, integra ali o conceito das teorias do consenso. E o que estabelece essa teoria da subcultura delinquente, né? Ou teoria subcultural? Então você vai acompanhar comigo o conceito do que vem a ser essa teoria da subcultura delinquente. Então acompanha comigo aí na tela do seu computador. Teoria da subcultura delinquente. Teoria que foi desenvolvida por Albert Cohen, isso sempre cai em prova, gente, que teve como marco o lançamento de seu livro, né, Boys Delinquentes, Os Garotos Delinquentes, Delinquent Boys, em 1955, onde explicou que todo agrupamento humano possui subculturas, oriundas de seu gueto, filosofia de vida, onde cada um se comporta de acordo com as regras do grupo, as quais não correspondem com a regra da cultura geral. O que significa isso? O que nós temos dentro dessa subcultura delinquente? Basicamente, estabelece a seguinte ideia. Dentro de uma comunidade nós temos subcomunidades. E nessas subcomunidades, quem manda são seus próprios integrantes. As regras de comportamento do grupo não correspondem às regras do comportamento de uma cultura geral. Ora, numa cidade existem morros. E naquele morro, quem manda são as pessoas que ali estão, não é o Estado. Quem dá as ordens ali é o chefe da comunidade. Chefe da comunidade? Mas ele está cuidando da gente. Ele que cuida da nossa segurança. Como ele cuida? Quem é que tem dever de cuidar da segurança? É o Estado. Não, aqui não é o Estado, porque aqui o Estado não entra. Aqui é a comunidade. São regras próprias. Estabelecem tribunais de exceção. Julgam condutas das pessoas que ali vivem. E estabelecem regras. De repente, no meio da semana, numa terça-feira, 14h, o comércio fecha as portas. Por que o comércio fechou as portas? Ué, quem deu essa ordem? Essa ordem foi dada por alguém? Não, mas hoje é terça-feira. Hoje é um dia normal. Está todo mundo trabalhando. Por que estão fechando as portas? Ah, mandaram fechar. Quem mandou? Passou um rapaz ali e mandou fechar. E você olha para a rua, estão todas as lojas fechadas. E aí depois vem aquela informação do além, dizendo que o comércio foi fechado como protesto à morte ou à prisão de um traficante. Como isso? Como que eu posso ter grupos dentro de outros grupos? Como que eu posso, então, ter subgrupos com regras próprias? Isso é a explicação da teoria subcultural, da teoria da subcultura delinquente. E o Albert Cohen, que idealizou essa teoria, ele traz 3 fatores que levam a essa questão. Então, vamos acompanhar comigo aqui na sua tela do seu computador? Cohen afirmou que a subcultura delinquencial está caracterizada em 3 fatores. Primeiro fator, não utilitarismo da ação. Revela-se no fato de que muitos crimes não possuem motivação racional. Malícia da conduta. O simples prazer em prejudicar o outro.
negativismo da conduta. Mostra-se como um polo oposto aos padrões da sociedade. E aí? Como que fica a análise disso? Como que fica a aceitação disso? Existe isso? Eu posso admitir que no Brasil existem grupos assim? Eu posso admitir que na minha cidade a polícia não entra em certos bairros porque ela tem medo ou porque ela é proibida? Eu posso admitir isso? Vamos continuar analisando aqui a teoria. Essa teoria, ela analisa a formação de grupos subculturais que são alheios aos padrões impostos pela sociedade, bem como contestadores dos fins por ela propostos. Defende ainda a existência de uma subcultura da violência, onde alguns grupos passam a aceitar a violência como um modo normal de resolver os conflitos sociais. Além disso, sustentam que algumas subculturas, na verdade, valorizam a violência, assim como a sociedade dominante impõe sanções àqueles que deixam de cumprir as leis, punindo com o ostracismo, o desdém ou a indiferença os indivíduos que não se adaptam aos padrões do grupo. Olha que coisa interessante. Essa teoria, ela então analisa a existência desses subgrupos dentro da nossa sociedade. E ela fala que muitos grupos alimentam, encorajam a violência, valorizam a violência, querem a violência. Entendem que a violência é algo que irá trazer o poder. E com isso, então, criam o que nós chamamos de tribunal de exceção. Julgam moradores, impõem as penas e estabelecem as regras. Todas as regras que têm que ser cumpridas através de violência. Da mesma maneira que o Estado cria as nossas regras e que se você não cumpri-las, você irá sofrer sanções, essas subculturas também agem da mesma maneira, com a mesma finalidade. Se você não cumprir, você também sofrerá as sanções. Mas sanções que são estabelecidas por quem? Pelos líderes, pelos chefes. E aqueles que não se rendem a esse poder, aqueles que não se rendem a essas regras impostas pela comunidade, são tratados, com ostracismo, com indiferenças. São punidos por causa disso. Não são aceitos no grupo e correm sérios riscos de sofrerem ameaças. Olha, que teoria interessantíssima. Morros de criminalidade. Temos aí os morros da criminalidade. Encontramos isso no dia a dia ou não? Será que nós podemos trazer esse exemplo para o nosso país? Será que aqui também nós teremos situações onde a organização estatal deixa brecha para que subgrupos ganhem espaço? Será? Será que isso efetivamente ocorre? Bom, gente, essa teoria da subcultura delinquente, ela traz para a gente alguns preceitos. E eu quero destacar com vocês 3 preceitos fundamentais. Você vai acompanhar comigo aí na tela do seu computador e eu vou lendo com vocês. A teoria da subcultura delinquente apresenta 3 preceitos fundamentais. Primeiro, caráter
pluralista e atomizado da ordem social. Segundo, a cobertura normativa da conduta desviada. E terceiro, a semelhança estrutural, em sua gênese, do comportamento regular e irregular. Ora, esse grupo, esse subgrupo, ele também segue as diretrizes do Estado. Ele também pune condutas desviadas, ele também tem o seu caráter de norma, mantém uma ordem social, mas seguem critérios que são estabelecidos, né, por seus líderes, fugindo completamente do controle do Estado. Eles decidem e é eles que mandam, e ali o Estado não consegue colocar a sua mão, e ali o Estado não consegue colocar as suas garras. Essa é a ideia que nós encontramos nessa importante teoria do consenso, chamada de teoria da subcultura delinquente, que foi desenvolvida por Albert Cohen em 1955. Ok? Como que isso cai em concurso? Vamos ver aqui uma questão que nós tivemos, né, na prova da Polícia Civil aqui de São Paulo, em 2008. Esse concurso foi para delegado de polícia. O pensamento criminológico que professava, dentre seus postulados, a semelhança estrutural em sua gênese do comportamento regular e irregular. Olha aí, hein? A semelhança estrutural em sua gênese do comportamento regular e irregular. Definição essa dada por Antônio Garcia Pablo de Molina, que tem um livro de criminologia escrito com o professor Luiz Flávio Gomes, né? Reporta-se a que teoria? De qual teoria que nós estamos falando aqui? Teoria da anomia, teoria da subcultura, né? Subculturais, teoria ecológica, teoria da desorganização social ou a teoria do controle social? Óbvio, né, que nós estamos falando aqui da alternativa B, a teoria da subcultura. É justamente a teoria da subcultura do delinquente. Aquela teoria que estabelece a criação de subgrupos com regras bem semelhantes ao que nós temos no grupo principal, mas que são regras estabelecidas pelos seus líderes sem qualquer interferência do poder público. Isso é o que define a teoria macrosociológica subcultural, teoria da subcultura delinquente.